Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Flash, terça-feira, 11 horas e 23 minutos, dia 24 de 5 de 2022. Nós temos uma terça-feira excelente aqui em São Paulo, 21 graus, sol, manhã muito bonita. Eu desejo um excelente pregão a todos. Pessoal, vamos começar os trabalhos de hoje falando do nosso racional no mini índice. A gente acertou o racional no Telegram, movimento do 110 ao 110,500, e agora a gente tem aqui o mini índice operando em queda, né? Efeito Petrobras, intervenção. Eu falaria em comprar. Essa compra que a gente fala é simulando uma sala, uma transmissão, uma imersão, um desafio, alguma coisa ao vivo. Então compra a 109,375 agora. Não está tão desequilibrada a força vendedora e compradora aqui. Logo isso pode equilibrar e eu acho que busca o 110,100. A gente poderia falar no movimento aí então de 600, 700 pontos. Aí eu acho que busca 110,100 ainda hoje, talvez 110,200. E de repente se o mercado embalar aí, fecha positivo. Não duvido não. Ok? Então, racional aí na tela, já comentado. Eu vou estender os trabalhos aqui falando do Bitcoin. O Bitcoin ele está praticamente desde o dia 13 de maio, né? Ele está há 2 semanas na mesma faixa. Ele vai um pouquinho abaixo dos 109, dos 29 mil dólares, um pouquinho acima dos 30 mil dólares e volta. Então, por enquanto, aí sem novidades, a gente continua acompanhando. Teve, né, uma aproximação Brasil e China em relação ao mercado agrícola. Eu coloquei sobre isso. Só um detalhe aqui, né, para quem não tem conta em exchange e tem interesse em se expor a criptomoedas, eu acho que o BitH11 é uma possibilidade, mas o Hash 11, né, que não é Bitcoin puro na veia, tem 1/3 aí de Ethereum, um pouquinho de Litecoin, é uma oportunidade também. Né? Pensando aí no horizonte mais longo. E aí falando do milho, né? O milho ele reage aí ao... Eu acredito que seja uma das razões, né, dessa matéria. O milho é citado na matéria ali. Maiores detalhes do informe cenário e fechando assim. É um candle de fundo e deve trazer o preço perto dos R$100 de novo e a gente vai realizar lucros chegar no 100, 101. A gente vai baixar um pouquinho esse alvo. Aí falemos aqui D1 F25. Eu penso que o ponto-chave passa por 12,250. Por quê? Porque é um eixo de um topo duplo, né? É o ponto que decide entre um fundo a continuidade da baixa. Se fechar bonito, digamos assim, deixa uma Morningstar, estrela da manhã. O candle anterior vermelho, aí o candle pequeno, um candle superior. O candle posterior, né, grande, verde. Então, acho interessante, né, a gente observar aí o DI, porque ele vai falar muito. E o dólar, ele vai escorregando ali. A simetria no cartezinho fala em 4,664. Né? O 4797 é importante porque se for perdido de fato, forma um pivô de baixa, acionou, mas voltou. E o nosso alvo, né, baseado no gráfico que é desenhado pelos ajustes diários de posição, nós temos um alvo definido a 4,620 para o dólar. É ousado, né? O meu médio, por exemplo... O médio dos alunos, né, se fosse R$5 daria 380 pontos. O meu médio 4,981 menos 4,620. 361 pontos vezes 110 vezes R$10 por ponto. Né? Então a 4,620 a gente chegaria nesse valor aqui no dólar. E com o mercado a 113 mil pontos, a gente vai ter 2 ativos extras nas carteiras. E a 115 a gente vai ter algumas trocas.
E vamos ver se o dólar vai mesmo lá no alvo. A gente não sabe se vai, né? A gente está operando probabilidade. Vamos ver. E aí nós vamos ter o Ibov. O Ibov está testando aqui as médias, estão justapostas. Eu não acho que nem o oco invertido nem o pivô estão abortados, neutralizados, mesmo porque o pregão de hoje nem fechou, né? Eu coloquei lá no informe cenário, né? Falei no Telegram que eu acredito numa absorção de toda essa queda ao longo do dia, talvez uma troca de setores, o pessoal sai da Petro, entra em Enalta, em Prio, sei lá, em RRRP3, enfim, ou migra um pouco para Vale. E eu continuo achando isso. Eu acho que não que o mercado vai fechar positivo hoje, mas vai absorver quase toda essa queda aí. Ok? Aí o mini índice intraday tem um topo anterior aqui a 109,630. Lembrando que a gente falou em compra lá na mínima praticamente, né? Lá na mínima. A mínima foi 109,345, a gente falou em compra praticamente na mínima. Racional do YouTube tem topo anterior 109,630. Falando que chegaria a 110, 110,100, quem sabe 110,200. Se bobear, chega nesse valor antes do fim da gravação. Que seria um racional intraday bacana, né? Vamos ver. E aquele negócio, né? Se chegar no 110,530 hoje, o que é bem difícil, e romper, forma um eixo de W, que joga o preço aqui na máxima. Então, bom, falamos do dólar, Ibov, Bova 11, né? O Bova 11 segurando nas médias também, tendo que o ombro, cabeção invertido. Ombro, cabeção invertida e o pivô continuam válidos. Falamos de juros e é isso aí. O que eu vou fazer agora? Falar da carteira desafios, né? A gente tem Gerdau, o minério escorregou, a ação teve uma sequência de alta e corrige dentro do movimento, fazendo pullback numa LTB, não vejo nenhum problema nisso. Local Web também, depois de uma alta forte, ela corrige até a média de 5,21 que estão próximas. Percebam que houve um grande volume na alta e um volume reduzido na queda, isso daqui nos passa a ideia de um mastro-bandeira. Melk resiliente, formando uma simetria com alvo a 4,50 bem desenhada, né, definida. E a Cury caindo um pouco mais, um ativo de fluxo. O mercado reagir, a gente pode ver essa ação a R$ 7,50, R$ 8,00 no mês de junho. Essa é a minha aposta. China 11, né, ela volta a um patamar interessante para a compra. Não é nada que me empolga, que eu alocaria um capital extra nesse momento, mas assim, quem está aguardando para operar China 11 pode ser uma boa nesse patamar. Aí nós temos a Vale, eu prefiro Vale em relação a Petro hoje. Eu acho que no mês de junho, para mim não seria uma surpresa a Vale a 9,5, buscando algo perto aqui dessa linha de retorno. Ó, tá na cabeça de um pivô aqui, a cabeça do pivô 81,92, né? Tem um 92, cabeça do pivô. Tá um pouquinho... É bem cravado aqui. Acho que é oportunidade. Só tirar o som aqui, fica sempre melhor, não tem perigo de dar eco. Tá tudo certo aqui com o microfone. Eu gosto de conferir, né, para ficar uma boa qualidade dos trabalhos. Aí nós temos Petro. Né, o grande assunto de hoje, eu acho assim... Quem está esperando para montar uma posição para ela pagou dividendos também, né? Então tem que descontar do preço do ativo, né? Um valor interessante, ó, 1,47 dividendo, 1,42, juros sobre capital próprio 0,43 dividendo 1,85. Então mudou totalmente aqui os valores da Petro, né, os preços que ela negocia. Então, só para... Existe uma situação que é a seguinte, né? Como eu falo, o mercado trabalha com muita fantasia. Isso é uma pergunta
que chegou para mim por e-mail, eu já vi nos fóruns aí. Ninguém soube responder, então estou respondendo aqui para vocês. Por que, por exemplo, a Petrobras, a Petro 4 está caindo 3,96? Sim. Né? É oportunidade? Talvez. Eu não me empolgo com Petro hoje. Eu colocaria a grana em blue chips hoje, em bancos, em siderúrgicas, em Petro não. Mas está caindo 3,93. Criou-se, né, um cenário nessa madrugada né, de uma queda absurda, de uma quebradeira da Petrobras e tal, que está sobre uma LTA. Se a gente colocar a Petro 3 também, né, só para explicar para vocês o que está acontecendo, né? Está caindo 3,61, então, assim, teve a troca, a demissão do presidente, é claro, o mercado não gosta de intervenções. Só que uma parte substancial dessa queda de hoje, pessoal, é por causa de IPCA. Veio 0,59 e o mercado esperava 0,45. E porque o exterior também está em queda. Petro 3 e Petro 4 estão em situações ali que, se você for olhar o fluxo, uma boa liquidez, o gráfico em si, é uma situação de compra. Aí você fala, professor, mas eu não estou entendendo nada, né? Como é que a PBR está caindo 12,68, né? Sendo que tem o lance do dólar, eu sei, pessoal, por causa dos dividendos. Então, essa distorção é exatamente o que eu expliquei. Você pega a Petrobras aqui, ela pagou, ó, dividendo, ó, 1,85 mais 1,42 mais juros sobre capital de 0,43. Então, se a gente somar, dá quase R$4, né? Vamos fazer a conta? Então, ninguém soube explicar, tá aqui a explicação para vocês. Por isso, essa diferença em porcentagem. 1,85, vamos colocar 1,86 e 1,43, né? Arredondando, 1,86 mais 1,43 mais 0,43. Então, 3,72. Isso desconta do valor do ativo. Então, esse dinheiro entra na sua conta, mas desconta do valor do ativo. No caso aqui do TradingView, está sendo contabilizado como ou TradingView, ou se você colocar no EWZ, por exemplo, não é que está errado no TradingView, mas é contabilizado, né, nesse dia que o ativo abre X, né? Então você vê, por exemplo, ó, no Yahoo já está correto. Ó. Então você vê que a petróleo, aí está o que está caindo a Petrobras, né? E a diferença do dólar. Aí você vê aqui, ó, PBR. Então aqui no Yahoo está correto já. 4,29. Ok? Quando você vê aqui o preço, a PBR e a PBRA, que é Petro 3 e Petro 4, né? Não está corrigido, isso assusta. Mas é uma questão contábil. Então, o que está caindo aqui no Brasil é o que está caindo lá fora, de fato. Aqui ela está embutindo desconto como se os dividendos fossem perdas. Correto? Se eu colocar, por exemplo, aqui já para ajustar, você vê que a PBR está caindo. Aqui ela continua com esse valor, mas você clica no candle, está caindo 4,84, a PBRA, e a PBR, né? Está caindo 4,47. Correto? Aí depende de como você usa o gráfico e tal. Ajustar dados de dividendos, olha, você ajusta, mas a cotação aqui é ex-dividendos, ok? Então, essa que é a explicação
Em nenhum momento as ADRs da Petrobras caíram de fato 13% ou 12%. Eu não compraria, mas assim, para quem estava esperando desconto é oportunidade. Ok? Muito bom. Aí nós teremos aqui Small 11. Correção dentro de um movimento que a gente tem expectativa de alta, uma simetria altista, oportunidade. Não. Dá pra gente traçar aqui até uma reta e tal. Oportunidade. O índice de energia bastante resiliente, né, para o alto e avante. Deve cumprir a simetria em W no curtíssimo prazo. O índice de consumo é para mim onde está a chave. Continua fraco, né? Quando a gente vê o índice de consumo, quando a gente perceber, né, o índice de consumo forte, você fala, caramba, acho que agora vai, né? O mercado vai desenvolver uma alta até os 120 mil pontos e tal. O Imob continua válido, ombro, cabeção, ombro invertido. Se for rompido, vai levar um canal de baixa junto. Esse canal aí deve ser duplicado no caso. Índice de materiais cai, né, na esteira, especialmente dos metais, só que, por exemplo, se a gente considerar o 5876 como uma cabeça de pivô, ó, aqui 5876, cabeça do pivô, né? Então, pullback. Aí nós teremos o IFNC. O IFNC é um pivô de alta, né? Mas com cara que Ares de mastro bandeira 10443. Então o grande vilão de hoje é mais o IPCA do que a Petrobras, né? É um pullback também, então sem novidades. Aí a gente tem pose 3. A pose é uma decepção hoje. Eu acho que é efeito IPCA, mas ainda mantém ali uma ideia de recuperação para curto prazo. Faz um movimento aí lateral, né, posteriormente para esticar. BPAC, uma maior oportunidade hoje junto com o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, na minha visão, para a posição na ponta compradora. Oportunidade, Sambi 11, como está atrasado, mostra resiliência, né? O 34 é o ponto-chave, divisor de águas é ali a cabeça de um pivô. Então hoje é mais o efeito IPCA do que a Petrobras, né? YouTube está na cabeça do pivô, 1 centavo acima, fazendo pullback. Itaúsa, no meu entendimento, a melhor opção para bater renda fixa. Para investidores mais conservadores, nem fechou o pregão ainda para a gente dizer que vai formar um topo duplo ou falhou na concepção aí do pivô de alta. E aí Bradesco, resiliente também, está no 0 a 0. Que né, eu acho que faz mais sentido a gente apagar o 19,99 e colocar o ponto mais próximo aqui, 19,95. Depois eu vou fazer uma live lá no Instagram, aquelas lives rápidas que eu faço para explicar esse fenômeno da Petro, né? Aí, Banco do Brasil, se eu tivesse uma posição pura e simples em Banco do Brasil, eu realizaria lucro, porque ela está longe da média, esticada, pagou dividendos também, né? Então esse ponto ele precisa ser ajustado, mas ela está fora da banda, desenhando um arame. Eu venderia pelo menos a metade da minha posição. Aí esse ponto não se aplica, né? Houve pagamento de dividendos. Ativo X dividendos. Aí 36 com 24. Marcado aqui, desenhado na tela, queridos. Aí B3 SA3. Tá longe de ser um ativo que eu escolheria para operar, mas entre a compra e a venda eu compraria.
Assim como a Ambev, né? Não seria uma escolha minha. Né? Gráficos pouco atraentes, volatilidade histórica contida, mas enfim. Trabalharia na ponta compradora. Então, antes de eu passear aqui pelo... Tá aberto aqui minhas abas na XP, porque eu estou finalizando o meu IR. Eu já conferi tudo ontem. Aí falta uma parte dos investimentos. Aí eu devo concluir entre hoje e amanhã. O meu imposto de renda eu mesmo faço. Claro, eu peço orientação para o contador, aí eu vou preenchendo. Eu faço tudo certinho, desde doação a partido político, todas as indicações de ônus, se tiver, bens. Ônus quando você tem algum financiamento, tá? Eu tinha um. É difícil eu financiar, geralmente eu compro à vista, mas eu tinha um. Aí, quitei ano passado, você tem que declarar quando quita. Eu faço tudo direitinho, nunca tive problema com IR. Acho que tem que ser correto em tudo, né? Ainda mais na posição que a gente está de professor, né? Mas assim, enfim, eu não tenho nenhum tipo de problema, nem pessoa física, nem jurídica, mas é uma raridade. Geralmente quem tem empresa é muito difícil você não ter nenhum nada, assim, ainda mais quando você tem mais de um negócio, mas eu não tenho, mas também não condeno quem tem não, porque é dose, ainda mais quando você lida com funcionário, fornecedor, aí prestadores, e aí receita, prefeitura, é um desafio grande, tem que ter muita força mental, tem que gostar de pesquisar, de estudar as leis. Tanto que o meu filho, muitas vezes, quando ia fazer trabalho, coisas da faculdade, perguntava para mim matérias inerentes ao direito, né? E pela prática a gente acaba conhecendo. Autodidata. Marcos Pereira, querido amigo, caro professor Saúde e Paz, vamos que vamos, seja sempre bem-vindo. Obrigado pelos estudos, disponha, seguimos firmes na luta, a fúria, que Deus abençoe a todos nós. Aí o Mário, deixa aí um alô pro Marcos também, eu fico feliz quando os alunos interagem. Compartilhem o vídeo, pessoal, se inscrevam no canal, falem da Top Traders, né? Atuem nos comentários, aí todo mundo aprende, a gente materializa o nosso sentido de comunidade, né? Aí o nosso querido amigo Mário, né? O João Vinícius também, ele comenta: boa semana, nobre amigo, a você também, a você e toda a sua família. Neste momento, o Maresias 22 se encontra a 111,240, muito próximo de romper uma resistência, a qual aparenta que vai ser rompida. Se isso acontecer, creio que poderemos terminar a semana em algo de 114, 115 mil pontos. Que Deus abençoe a todos nós, o nosso trabalho, família e investimentos, como eu falo. Seria o caminho natural. Só que aí a gente teve, assim, o efeito Petrobras, ele não é esse efeito devastador, como alguns achavam, de cair 13%, 14%. Eu fui pesquisar e a gente viu que são os dividendos, mas assim, pesa, né? Se a gente colocar aqui no, por exemplo, Unibroker, né? Olha o Carlos Martins aqui, que até se parece comigo um pouco nessa foto, tem uma camisa igual a dele. Pô, se a gente colocar aqui, é claro, né? Se você somar a Petro 3 e a Petro 4, está impactando 500 pontos no índice. Aí a Vale vem atrás e tal. Então, praticamente 0,5% de queda é a Petrobras. Mas poderia ser tipo o triplo disso, né? Se tivesse caindo de fato os 13% que fizeram um alarde aí nos noticiosos de manhã, e até eu caí nessa e depois fui pesquisar para poder orientar os meus alunos de forma racional e serena. Mas o principal fator não é a Petro, né? Tanto que não está caindo só meio. Está caindo muito mais, né? Está caindo quase 2% o mini índice. O Bova 11,81. Então a maior parte da queda, ela é do IPCA, claro, né? A gente sabe que o Dow Jones está caindo, o S&P, mas eu diria que metade dessa queda é IPCA, daí o restante Petro e fluxo externo, né? Na esteira do exterior. Então, é isso, a gente vai ter que remar de novo. Né? Mário Weber, grande mestre, boa tarde. Será que o gap de hoje pode ser de fuga? Ele está falando do gap de ontem, não é de fuga. Né? É um gap que foi fechado, então um gap diária.
Wellington Araújo Soares, boa tarde, professor. Ele pede raiz 3, bateram nela após balanço, mas acredito que seja formando fundo nessa região. Eu também. Por coincidência, ontem eu estava estudando o papel. Eu acho uma ótima oportunidade de compra. É aquela história da pérola e das pedras, né, misturadas na lama. Quando você não tem fluxo positivo, boas empresas se misturam com as ruins. Essa história que empresa boa segura preço e coisa e tal é fantasia, né? Geralmente o mercado bate em tudo e ela está formando fundo. Concluiu um repique até a média de 21 e deve subir e continuar uma trajetória ascendente de recuperação. Então acho que é uma ótima oportunidade. César, salve Wagner, o clássico ficou de lado. Corinthians e São Paulo, né? Foi um grande jogo. Pô, é mais fácil você acertar na Mega Sena do que acertar, ele pede Marfrig, Guarials, do que acertar o time que o Vitor Pereira vai escalar. Pegar jogador do Corinthians no Cartola, você tem que tomar cuidado com reserva, porque provavelmente não vai jogar. Marfrig, os chineses derrubam os preços, eles mesmos vêm e compram, né? Então tá formando aqui um fundo, um eixo a R$16, alvo nos 22. Tem aqui Guar 3. Guararapes, eu penso que todas essas empresas aí do setor estão muito convidativas. Então isso inclui Guararapes também, ó, padrão da alavanca eixo a 9,11, gap aqui provavelmente de medida, né, alvo lá nos 12,50. No caso da Alço, eu prefiro o BR Malls, mas Alço eu estava vendo o gráfico no domingo. Claro, né, teve o efeito ontem, hoje também, mas eu vejo como uma ótima oportunidade. Inclusive, a Alço e BR Malls negociam aí uma sinergia. Então, oportunidade de compra extremamente descontada. Se eu fosse escolher uma delas, eu escolheria a Marfrig, né? E Alço e Guar 3 estão bem convidativas. Então, um grande abraço, César, Wellington, Mário, João, Marcos e também nosso querido amigo Antônio Santos. Bom dia, mestre Wagner. Bom dia, querido Vale. Mestre, a Vale está configurando um W no gráfico diário, sendo o eixo W a barra 61 do dia 29 de abril. E agora a Vale estaria lançando a segunda perna desse W. Poderia analisar, claro, 29 de abril. Eu sempre procuro fazer os estudos aqui com bastante atenção. Na verdade, eu não vejo exatamente um W aqui. Tem a cabeça do pivô, 81,92. Aqui seria uma resistência importante, cujo rompimento lança o preço a 98,25 em junho, né? Parece o início aqui de uma cunha. O que eu vejo aqui é o ombro, cabeça, ombro invertido. E a cabeça do pivô a 81,92. Antônio, seja sempre bem-vindo. Obrigado pela participação. Um grande abraço a todos os nossos amigos aí. Então, assim, eu atendo toda a galera do YouTube. Ontem eu fiz a carteira, foi a Pocket, né? Eu falei que eu vou fazer uma por dia, desafios, que é que tem mais gente acompanhando e mais as... Ontem eu fiz a Pocket, hoje eu vou fazer a Ouro, então. Então vamos lá, vamos falar primeiro. Bolsa de Xangai. É uma queda, eu acredito que momentânea. Hoje acho que essa barra vai ser negada. E aquela história, quando a reação começa pela China, geralmente o mercado vive um ciclo virtuoso. Bolsa do Japão recua até média. Parte de uma recuperação aqui no Brasil, eu entendo que ela passa pelo petróleo, pelo minério, né? Então, o acionamento desse martelete aqui, a máxima 129,95 é importante, para que a gente tenha uma pressão positiva em Usiminas, CSN, Vale, Gerdau, Goal e, consequentemente, uma alta importante. E o petróleo ele está de lado, né? Um leve viés de alta aqui lateral, tanto em Londres quanto em Nova York.
A novidade de hoje, ela passa pelos títulos americanos, né? A gente está falando de um oco há um tempo. Esse oco está sendo materializado. Lembrando que abaixo de 2.815 temos um pivô de baixa e tem suporte aqui a 2.717, né? Eu entendo que nós já temos um oco de desenvolvimento. E quem disser que a neckline ela passa por essa LTA, por essa reta inclinada, eu concordo. Isso é algo novo, né? A curva de juros estaria mudando? É possível. E o pregão está tão maluco, né, que você tem a curva de juros nessa magnitude de queda e o índice Nasdaq não consegue formar fundo. Por quê? Porque tem aí agora a teoria da estagflação. Mas assim, eu mantenho o meu pensamento. O grande lance está na China. Então, hoje, eu não acredito que varíola dos macacos esteja fazendo preço, que essas tensões entre China e Estados Unidos por causa de Taiwan esteja fazendo preço, pelo menos por enquanto não. O grande lance é que a China, ora diz que vai reabrir, ora diz que não vai. Aí vão até a mídia, falam que tem que fechar tudo, que eles querem derrubar preço de ações, né? De ações, de minério. Quando eles terminarem de comprar milho, aí tudo explode, eles falam que vão reabrir. Ou eu estou errado, né, falando sobre isso? Ninguém é ingênuo aqui, né? Então houve a consolidação, né, a confirmação do martelo, por exemplo, no Dow, hoje está na cabeça do martelo de novo, então tudo passa pela China. Sem dúvida, né, a gente deve acompanhar a varíola dos macacos, sim, deve acompanhar a inflação mundo afora, é claro que sim. Está relacionado aos juros americanos, né, agora acabou a temporada de balanço, mas o grande lance ele está na China. Né? Ontem, por exemplo, subiu porque houve estímulos econômicos e tal. O BZQ trabalha de forma inversa, então há um pequeno repique risório, por enquanto, perante a magnitude da baixa. O EWZ, da mesma forma que a gente pode comprar o BOVA11, aqui a gente pode comprar o EWZ lá fora. Né? Então é uma boa oportunidade para quem quer se posicionar de uma forma mais simples nos Estados Unidos, no mercado americano, como se fosse comprar o BOVA11, né? E aí nós teremos a Bolsa do Reino Unido, sombra inferior, respeitou as médias, Paris já tem uma queda mais pesada, mas o desenho altista, eu penso que ele ainda prevalece. Aí a gente vai ter Paris, aqui a Bolsa de Paris. Eurostock 50. É uma contração, se você observar, o Eurostock 50 parece um ombro, cabeção, ombro invertido. O índice DAX. O TradingView, cara, quando entra volume tem que ter paciência aqui, pessoal. O índice DAX, ele rompeu uma LTB importante, ele retorna, mas tem um ombro, cabeção, ombro invertido. E esse candle aqui é um bebê abandonado de fundo, então um padrão de alta. E o MME, que é o fluxo para mercados emergentes, corrige, mas ainda dentro de um desenho potencialmente de alta. DXY está desenvolvendo uma queda importante e tem mais espaço para cair, pelo menos até os 100 mil. Né? Então o dólar ele está repicando, mas ele deve ter um repique restrito e voltar a cair. Talvez ainda hoje, devolvendo parte dessa alta intraday em relação ao ajuste. Bovespa em dólares, desenho plenamente altista, a simetria permite, digamos assim, algum nível de correção, de repente, para fechar esse gap. E aí faltou, só antes da gente fazer a carteira ouro, né, em relação ao mini índice, ele está no patamar que a gente montou racional, acho que vai lá para 110, 110 e 100 ainda hoje sim. E aí fazendo a carteira ouro, né? É claro, né? Um dia como hoje arrebentam com a carteira. Mas olha, a SAPR11 tem uma configuração de alta, é uma opção, assim como Itaúsa, para bater renda fixa. Honey 3, oportunidade para quem estava de fora, porque tem um desenho de alta também, a simetria ainda indica um grande potencial de valorização. Rail deve acionar pivô de alta a 16,35, então oportunidade. Até para reforçar a posição, JHSF é a mesma coisa, está num topo anterior, perto desse topo anterior. Grendene, melhor opção do setor calçadista,
Ela monta uma acumulação para explodir, subir uns 30% em junho, na minha visão. Semin é piada, né? Nesse patamar, a Semin, ela... Hoje, eu penso que é um dos maiores escândalos que a gente tem em bolsa. É ativo para dobrar a capital ao longo do ano. Está fechando o gap. Essa barra deve falar mais alto. Natura é uma ação que vai ter que ter um pouco mais de paciência, assim como o Local Web. É uma das candidatas a ser trocada sim, quando a gente movimentar a carteira, mas eu quero ver, por exemplo, uma ação como Natura ou Pets, que está detonada, com o mercado a 115 mil pontos. Onde que elas estarão? Por quê? Porque não faz sentido esses ativos negociarem nesse patamar. E aqui Pets provavelmente vai formar um fundo duplo. O eixo passa para 14,47. Agora o Porto Belo já é uma empresa que a gente, apesar do momento turbulento, a gente não pensa em sair, porque é uma empresa, um setor que deve reagir rapidamente e explodir. Porto Belo é uma ação que ela negocia agora a 8,13, é uma ação que seria natural dobrar ao longo do ano. Ok? Então, oportunidade. Então tá feito, tá entregue. Muita saúde e paz a todos. Hoje eu vou fazer uma live no Instagram, eu vou fazer stories também como ontem. Prestigiem lá, comentem, deixem o like. Isso daí espalha o nosso trabalho, incentiva também. Saúde e paz a todos, pessoal, e vamos em frente. Até os 126 mil pontos, que é o nosso destino final. Muito obrigado, um excelente pregão. Que Deus abençoe o nosso trabalho, Família Investimentos. Valeu!